Muito bem, nessa aula de hoje nós iremos tratar sobre coeficiente angular, né? E nós vamos dar para você uma ideia de que é o coeficiente angular. Nós vamos representar o coeficiente angular pela letra M, tá? Isso aqui para representar o coeficiente angular, sempre nós vamos representá-lo pela letra M. Esse coeficiente angular é igual à tangente de alfa, né? A tangente do ângulo que a gente estiver considerando, tá? Então, observe, olha, M é igual a tangente de alfa. Tanto faz eu falar M como tangente de alfa. Então, nós temos aqui a formulazinha que vai nos permitir calcular o valor da tangente de alfa, né, ou o valor de M. Então, observe que nós temos aqui, ó, M é igual a y1 menos o y2 sobre x1 menos x2. Né? Essa é a fórmula que nós vamos estar usando. Observe que nós vamos utilizar agora essa fórmula da seguinte maneira, nessa questão aqui, ó. Determine o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos menos 5 e 4 e B, 3 e 2. Então, veja só, o que nós vamos fazer? Determinar o coeficiente angular, tá? O coeficiente angular da reta que está passando por esse ponto. Olha, menos 5, 4 e B, 3 e 2. É importante você aqui destacar que aqui, ó, o primeiro valor que você tem é x, o segundo y. Aqui é x e aqui y. Então, vamos lá. Ó. O y1, quem é o y1? O y1 é 4. Quem é o y2? y2 é 2. Quem é o x1? x1 é esse primeiro valor aqui, ó, o x, primeiro x que aparece aqui na questão. x2 é, na verdade, o 3, que é o segundo x que nós temos. Então, prosseguindo, o que nós vamos fazer? Ó, M é igual, aí eu vou pegar o y1, tá vendo? Ó, o y1, que é o 4, menos da fórmula, o y2, tá vendo? Olha, o y2, que é 2, sobre, aí nós vamos pegar, olha, o x1, tá vendo? Olha, na fórmula x1, vamos pegar o x1 menos 5, menos da fórmula, aí nós temos o x2, que é igual a 3. Então, resolvendo isso aqui, nós vamos ter, olha, 4 menos 2 dá 2 positivo, menos 5 e menos 3 dá menos 8. Então, fatorando isso aqui, olha, nós vamos ter 2 por 2 dá 1, 8 por 2 dá 4. Né? Então, o valor de M é igual a menos 1 quarto. Que, na verdade, eu poderia fazer isso aqui da seguinte maneira. Olha. Eu posso pegar aqui, olha, 1 dividido por 4, né? Vai ser igual a 0,25, né? Esse valor seria o que? Negativo, né? Porque aqui, ó, nós teríamos menos 1 quarto, seria menos 0,25, seria o valor do coeficiente angular, tá? Isso aqui na forma decimal. Prontinho, então vamos prosseguir para a próxima questão. Próxima questão pede o seguinte, ó, determine o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos. Eu tenho um ponto A, 2 e 5, 3, ou 2 quintos e 3, e o ponto B, meio e 4. Né? Então, nós vamos calcular o coeficiente angular dessa reta que está passando por esse ponto. Tá? Então, observe o que nós vamos fazer aqui para ajudar você a entender essa questão. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Isso, fica mais visível. Então, olha, usando a fórmula, nós vamos ter aqui, ó,
m, que é o coeficiente angular, é igual ao y1 menos o y2 sobre x1 menos x2. Acompanhe comigo, olha, m é igual. Quem é o y1? y1 é 3, menos, agora a gente tem ó, o y2, 4, sobre, agora nós temos aqui, olha, nós vamos pegar o x1, então x1 é igual a 2/5, está aqui, ó, 2/5, menos o x2 vai ser menos meio. Então, aqui nós temos m é igual a 3 menos 4 vai ser menos 1. E aqui embaixo, observe que nós temos uma fração, uma fração sobre outra fração, né? Então, veja só, olha, aqui eu tenho 2/5 menos meio. Eu não posso resolver essa fração direta porque nós temos aqui, olha, denominadores diferentes. Então, vou ter que calcular o MMC entre 5 e 2. Então, observe o que eu faço. Olha, o denominador comum entre 5 e 2 é 10. Né? Então, veja só. Aí nós temos 10 dividido por 5 dá 2 vezes 2 vai ser igual a 4. Recapitulando para você, olha. 10 dividido por 5, 10 dividido por 5 vezes 10 dividido por 5 dá 2 vezes 2, 4. Pronto. Então, agora a gente tem, olha, 10 dividido por 2 dá 5, vezes 1 dá 5. Então, prosseguindo, nós temos, olha, m é igual, eu tenho esse menos 1, tá aqui, ó, menos 1, sobre 4 menos 5 dá menos 1, sobre 10. Né? Aqui ficou 4 menos 5 vai dar menos 1 sobre 10. Então, vou voltar para recapitular isso aqui. Olha. M é igual x1, vamos ver lá quem é o y1. O y1 é 3. Então, vamos colocar aqui, ó, 3 menos o y2, 4. x1, o x1, olha, 2/5, está aqui, ó, 2/5, menos da fórmula o x2, que é menos meio. Então, agora eu tenho m é igual 3 menos 4 vai dar menos 1. E aqui eu tenho uma fração, olha, 2/5 menos meio. Observe que neste caso aqui eu não vou poder resolver essa fração direto porque eu tenho denominadores diferentes. Então, o que eu vou fazer? Olha, 3 menos 4 vai dar menos 1. E agora, aqui, olha, eu vou calcular o divisor comum entre 5 e 10. Né? Então, a gente está aqui, ó, 10 dividido por 5, olha só o que eu faço, 10 dividido por 5 dá 2 vezes 2, 4. Está o 4 aqui, ó. Recapitulando, olha, 10 divide por 5 dá 2 vezes 2 dá 4. Menos, que esse menos aqui, olha, 10 dividido por 2 vai dar 5, vezes 1 dá 5. Então, por enquanto, eu tenho, ó, menos 1 sobre 4 menos 5 sobre 10. Então, prosseguindo, nós vamos ter, ó, m igual menos 1, conservo aqui embaixo. Agora, eu tenho 4 menos 5 vai dar menos 1. Desse valor aqui, ó, sobra menos 1. E conservo o denominador 10. Então, agora eu tenho, ó, m é igual
menos 1 dividido por menos 1/10. Tá? Como nós vamos fazer isso? Observe só, eu tenho m é igual a menos 1 dividido por menos 1/10. Tá? Eu peguei ó, menos 1, está aqui ó, menos 1 dividido por menos 1/10. Tá? A gente está dividindo menos 1 dividido por menos 1/10. Então, veja só. Eu vou colocar aqui, ó, m é igual a menos 1. Esse 1 eu coloquei aqui, ó, subtendido. A gente tem um subtendido aqui, ó. Posso colocar esse 1 dividido por menos 1 sobre 10. Então, aqui, olha só, eu tenho duas frações, né? Ficou duas frações, e divisão de fração. Como é que é divisão de fração? Você pega a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu tenho, olha, menos 1 vezes 10 vai dar menos 10. Olha aqui, ó, multiplicar cruzado aqui, ó, menos 1 vezes 10 vai ser menos 10. Aí você pergunta, mas por que vezes? Porque a divisão de fração, você pega a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Então, estou fazendo aqui direto, ó, menos 1 vezes 10 dá menos 10. Menos 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então, m é igual a menos 10 dividido por menos 1. Então, m é igual a 10. Então, eu achei o coeficiente angular da reta que passa aqui por esses pontos. Olha, o ponto A, 2,5, ou 2/5 e 3, e o ponto B, 1/2 e 4. Então, dessa forma, achei o coeficiente angular, no caso, vai ser igual a 10, ou seja, a tangente desse ângulo vai ser igual a 10. Prosseguindo, nós vamos trabalhar com equação reduzida da reta. Tá? Observe que a fórmula da equação reduzida é essa aqui, olha, y é igual a mx mais n. Esse y, eu vou mostrar para vocês adiante como a gente encontra esse y. O m, nós já aprendemos a calcular, como é que acha o valor de m, que é o coeficiente angular. Aqui, ó, coeficiente angular. Aqui é o x, que é a variável, né, mais n, que é o coeficiente linear. Tá? Então, vamos para a primeira questão. Né? Olha só, eu tenho aqui esse exemplo que está lá no livro didático. Tá? Então, nós temos aqui, ó, essa reta. Observe que esse ponto aqui, olha, vai ser 0 e 2, né? Por que 0 e 2? Porque ele está cortando o eixo y, né? Então, aqui eu não tenho o valor de x, né? Só tem o valor de y, que é 2. E a questão, ela me deu que essa inclinação aqui, olha, é justamente um ângulo de 60 graus, tá? Então, você pergunta, mas o que é esses 60 graus aqui? Por que a questão traz esses 60 graus? Né? Então, lembra que eu expliquei no início que o valor de m é o coeficiente angular, ou seja, é o mesmo que a tangente? Observe aqui, olha. M é igual a tangente de 60, observe só, olha, tangente de 60, que é igual a raiz de 3. Então, a tangente de 60, você pode consultar na tabela, que você vai ter, olha, tangente de 60, raiz de 3. E o valor de n, quando você tiver uma situação como essa aqui, olha, onde você tem a reta cortando o eixo x, né? Então, o que vai acontecer? Esse ponto aqui, ó, vai ser exatamente o valor de n. Então, a equação reduzida vai ficar R, que é a equação dessa reta, R é igual a y é igual a raiz de 3, que é o valor de m, substituindo aqui na fórmula, olha, o m, raiz de 3, que multiplica x mais o valor de n, que é 2. Confuso? Vamos voltar novamente.
Ó, a equação reduzida da reta y é igual a mx mais n, onde esse m é o valor do coeficiente angular que a gente aprendeu a calcular aqui nas questões anteriores, ok? Então, veja só, o x é a variável e aqui ó, é o n, que é o valor do coeficiente linear. Essa questão é bem prática para se resolver. Então, observe só. Aqui, olha, nós temos esses valores. Esse 2 é o coeficiente linear. Tá? Então, esse n é o coeficiente linear e esse m é o coeficiente angular, quem vai determinar o ângulo formado pela reta. Certo? Então, observe aqui, ó, nós temos o n, é o valor que corta o eixo y, tá? Então, o n aqui eu já sei que é 2, porque é onde ele está cortando o eixo y, está cortando no ponto 2 positivo, tá? E aqui, olha, eu tenho esse ângulo de 60 graus, que é justamente a inclinação da reta. Foi dito que a tangente 60, aqui ó, deu 60, então vamos lá, ó. M é igual, o coeficiente angular é só eu calcular quanto que é a tangente de 60. Tangente de 60 é raiz de 3, só isso. Mais n, n é igual a 2. Então, a reta R, que é essa reta aqui, olha, ela vai ter como equação reduzida, né? Y é igual a raiz de 3, que vai ficar no lugar do m, você substitui o m por raiz de 3, que é o valor da tangente, que multiplica x mais o valor de n, que é o coeficiente linear, ok? Vamos para um outro exemplo. Olha só, nesse caso aqui, nós temos o seguinte, ó, determine a equação reduzida da reta que passa pelos pontos 1 e 2, b, menos 2 e 5. Olha só que nesse caso, a questão ela não nos trouxe o gráfico, como esse exemplo aqui. Ó, nós não temos o gráfico já prontinho aqui para resolver. Então, aqui está faltando o que para a gente montar a equação reduzida, né? Eu quero a equação reduzida dessa reta. Então, observe só. Se não tem o coeficiente angular, o valor de m, tá? Eu vou descobrir o valor de m. E observe que nessa questão não existe o valor de m e nem tampouco de n. Nós vamos descobrir o valor de m e depois descobrir o valor de n. Então, veja só, calculando o coeficiente angular, que é o m, né? Então, eu vou usar a fórmula, né? y1, 2, tá vendo? O y1 é 2, menos o y2, que é 5. Tá? Esse menos é da fórmula. Aí você tem, olha, x1. x1 vai ser quem? 1, menos da fórmula, tá? E o x2 menos 2. Então, observe agora o que vai acontecer. Olha, m é igual a 2 menos 5 dá menos 3, sobre, aqui eu tenho 1, menos com menos vai dar mais 2, aqui fica positivo, porque menos com menos dá mais 2. Então, prosseguindo aqui, eu tenho ó, menos 3, e aqui embaixo eu tenho 1 mais 2 vai dar 3. Então, m é igual a menos 3 dividido por 3 vai dar menos 1. Então, o coeficiente angular vai ser o quê? Menos 1. Então, já achei o valor de m, né? Agora, resta a gente calcular o valor de n. Vamos descobrir o valor de n. Como é que eu vou descobrir o valor de n? Observe só. Para descobrir o valor de n, eu posso pegar esse ponto,
ou então eu posso pegar esse ponto aqui, ó. Eu posso escolher qualquer um dos dois, tá? Então, observe só. Eu vou escolher o ponto A, que é 1 e 2. Então, nós vamos colocar na fórmula da equação reduzida. Olha, y é igual a mx mais n. Então, veja só. Esse 2, de onde apareceu o 2? Observe que nesse ponto que eu escolhi, o y é 2. Então, eu coloquei aqui, olha, y2, que é igual o m que nós encontramos, está aqui, ó, menos 1, tá? O m é menos 1, vezes o valor de x, aqui agora o valor de x, olha aqui, ó, o valor de x é 1. Pronto, então a gente tem, ó, mais n. Tá? Isso eu faço para descobrir o valor de n. Então, eu pego o ponto, qualquer um dos dois pontos dado na questão, e coloco o y aqui, pego o coeficiente angular, nesse caso, menos 1, vezes 1, que esse 1 aqui é do ponto que nós escolhemos, mais n. Então, eu tenho 2 igual menos 1 vezes 1 dá menos 1 mais n. Então, agora eu tenho 2, esse menos 1 ele passa para o segundo membro adicionando, né? Vai ficar mais 1 igual a n. Então, 2 mais 1, 3 igual a n. Então, achei o valor do coeficiente linear, achei o n. Agora já está tudo resolvido, né? Vamos pegar essa fórmula aqui, ó. Y é igual a mx mais n. Então, y é igual o valor de m encontrado. O valor de m que nós encontramos é menos 1. Então, eu coloco menos 1 que multiplica x mais o valor de n encontrado, valor de n, 3. Então, nós vamos ter y é igual menos 1 vezes x dá menos x mais 3. Então, aqui está a equação reduzida que passa por aqueles pontos, tá? Olha aqui, ó. Y é igual a menos x mais 3, que é essa equação aqui, olha. Eu escrevi a equação reduzida da reta que passa por esses dois pontos aqui, ó. Mesmo não tendo gráfico, eu consegui montar a equação desta reta. Pronto. Agora vamos voltar aqui para esta equação. Ó, escreva a equação reduzida de cada reta representada abaixo. Nesse caso, eu tenho aqui, olha, os pontos 1 e 1. Essa reta R está passando por esses pontos. E aqui, a questão me informa que esse ponto aqui, olha, essa reta, ela faz um ângulo com o eixo X, né, um ângulo de 30 graus. Tá? Então, veja só, nós já resolvemos uma questão bem parecida com essa. Então, nós temos, olha, tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Tá? Tangente de 30, raiz de 3 sobre 2. Tá? Isso pode ser consultado na tabela. Então, aqui a gente tem, olha, y é igual a mx mais n. Eu já achei o valor de m, agora vou descobrir o valor de n. Então, o que eu faço? A questão, ela me forneceu um ponto onde a reta está passando. O ponto é 1 e 1. Então, eu pego aqui e substituo na equação. Y é igual a mx mais n. Então, o y vai ser 1, que é esse y aqui, ó, 1, igual raiz de 3 sobre 3, que é a tangente de 30, está aqui, olha, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, vezes o valor de x, né? Olha só, o valor de x é 1, mais n. Então, aqui eu tenho 1 é igual, multiplicando aqui, ó, 1 raiz de 3 vezes 1 vai dar raiz de 3 sobre 3 mais n. Então, agora, 1 é igual. Eu vou passar esse valor para antes da igualdade, né? Vai ficar, olha,
Aqui eu tenho raiz de 3 sobre 3. Eu passo para antes da igualdade com o sinal invertido. Vai ficar 1 menos raiz de 3 sobre 3 mais igual a n. Então, esse valor aqui encontrado é o valor de n. Tá? Então, agora nós vamos montar a equação reduzida. Então, veja só aqui, olha. Y é igual a mx mais n. Então, y é igual, o valor de m que nós encontramos é a tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3, que multiplica x mais quanto foi o valor de n encontrado. O valor de n vai ser 1 menos raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, vai ficar aqui, ó, 1 menos raiz de 3 sobre 3. Aí você pergunta, mas por que esse parênteses aqui? Ó? Porque, na verdade, se eu não colocar esse parênteses, esse valor aqui, ó, ele estaria anulando, né? A questão, né? Embora eu tenha aqui o x, né? Mas aqui eu coloquei o parênteses, né? Para você expressar de forma bem mais clara o valor de n. Prosseguindo, eu tenho agora uma outra equação aqui, olha, uma outra reta, reta U, que ela passa pelo ponto menos 2 e 3, e aqui eu tenho coeficiente angular, né? Eu tenho o ângulo de 135 graus. Então, vamos resolver isso aqui, olha. Lembre que m é igual tangente do ângulo dado na questão. Então, m é igual a tangente de 135. Lembrando que 135 ela está no segundo quadrante. Então, veja só, você pode fazer aqui, ó, 180 menos 135 vai dar 45. A tangente de 45 vai ser 1. Só que aqui ficou menos 1 porque 135 ele está no segundo quadrante. No segundo quadrante, a tangente ela é negativa. Tá? Então, eu já achei o valor de m, né? Que é a tangente de 135, que é menos 1. Então, agora, y é igual a mx mais n. Então, aqui, olha, eu vou pegar um valor de y, olha só. O valor de y é 3, o valor de x menos 2. Vamos colocar aqui, olha. 3 é igual. O valor de m encontrado, menos 1, está aqui, ó. Menos 1 vezes. O valor de x está aqui, ó. O valor de x está na questão, menos 2. Isso igual a n. Então, aqui eu tenho 3. Eu tenho menos 1 vezes menos 2 dá mais 2 positivo. Mais 2. Só que esse mais 2, ele está antes da igualdade, né? Aqui, na verdade, seria um sinal de mais, né? E não igual. Então, o que eu faço? Olha, 3, esse menos 1 vezes menos 2, que daria mais 2, ele passa para o primeiro membro com o sinal invertido, igual a n. Então, eu tenho 3 menos 2, 1, igual a n. Então, colocando aqui na fórmula da equação reduzida, eu tenho y é igual a mx mais n. Então, olha só, y é igual o valor de m menos 1, está aqui, ó, m menos 1, que multiplica x mais o valor de n. Quanto que é o valor de n? O valor de n é 1. Está aqui, olha. Pronto. Então, agora, aqui a gente tem, olha, y é igual menos 1 vezes x dá menos x mais 1. Então, aqui está a equação reduzida dessa reta. Ok? Está aí essa aula para vocês, tentando substituir aí a aula presencial, né,
mas eu vou estar intensificando, a cada dia eu vou estar passando mais aulas e também passando algumas atividades para vocês estarem fazendo em casa, tá certo? Fique todo mundo em casa até que nós possamos retornar para as nossas atividades normais, ok? Um abraço a todos.